Bem-vindos a mais um episódio do Bloco de Notícias, este que é o teu espaço de comentário político sobre a atualidade madeirense. Hoje estamos novamente com a Dina Letra e pela primeira vez com o Alberto Pestano, um dos nossos militantes e militante também histórico da UDP. Vamos começar então por falar sobre um tema bastante recente aqui na Madeira. Não deixa de ser uma coisa que afeta as mulheres e os madeirenses todos os dias, mas está a ser mais falado recentemente por causa de um caso de uma mulher assassinada em Machico. Todos os dados apontam para violência doméstica, apesar de ainda não podermos falar porque ainda é bastante recente, mas todos os dados estão a apontar para a violência doméstica. E a verdade é que a violência doméstica está a aumentar no país e especialmente na Madeira está a aumentar. Os números apontam para um aumento de 7,5% em 2023. A violência doméstica é o crime mais cometido em Portugal. E acho que falta uma discussão muito séria sobre este assunto. São muitos anos de uma cultura patriarcal, que é toda a nossa cultura ocidental tem esse problema, e nós em Portugal, apesar de termos dado alguns passos significativos que surgiram principalmente pela mão do Bloco de Esquerda no início dos anos 2000, quando a violência doméstica passou a ser crime público, e depois disso algumas conquistas que as mulheres foram tendo, mas ainda há um longo caminho a percorrer, e nós não podemos desistir ou deixar de falar desta luta, porque ela é uma luta de todos os dias. É dramática que nos tempos que correm, em pleno século XXI, as mulheres continuam a ser agredidas pelos seus companheiros, que haja uma banalização e uma naturalização desse tema, como se fosse algo natural, que as mulheres continuam a ter que obedecer ao marido incondicionalmente, e falta fazer muito mais por todas estas vítimas, que incluem não são só as mulheres, são também os filhos que são vítimas desse tipo de violência, e nós temos que, enquanto sociedade, tomar medidas para combater eficazmente este problema, coisa que não tem acontecido. Como dizes, todos os anos o número de denúncias cresce, todos os anos os crimes de violência doméstica aumentam e são eles que dominam a criminologia em Portugal. Portanto, é urgente um debate sério sobre este tema, é urgente medidas adicionais sobre este tema, é urgente que, quando há provas de violência doméstica, uma coisa básica que é totalmente, ninguém percebe porque é que acontece, que é a vítima ter de deixar abandonar o lar. Portanto, é duplamente vítima, com toda muitas vezes a sociedade não culpando o agressor, arranjando sempre desculpas para a agressão, deixando de ser a vítima, passando a ser a vítima até muitas vezes responsável pela agressão. E isso é inconcebível na sociedade atual, e portanto acho que o Bloco de Esquerda tem feito um percurso extraordinário nessa área e deve continuar a aprofundar este tema para as próximas, também para salvaguardar as próximas gerações. Alberto, é preocupante o aumento da criminalidade, especificamente da violência doméstica, ainda para mais numa altura em que tanta informação e tanta educação existe. Exatamente. Infelizmente, quer dizer, foi mais um crime que aconteceu aqui na Madeira e mais uma mulher que morreu. Isto é de facto um problema que é muito grave e que atinge a Madeira. Tudo isto acontece, como a Dina disse, é devido a uma sociedade patriarcal. Nós conhecemos muito bem o ditado de que entre marido e mulher ninguém mete a colher, e isso ainda hoje tem um peso enorme. É de facto, gostava de realçar, tal como a Dina falou, a importância que o Bloco teve na definição na lei de que a violência doméstica
é um crime público. E isto é muito importante, porque antes desta situação, se a mulher não denunciava por medo e por outras razões, portanto, as coisas continuavam e as agressões, portanto, permaneciam. E isto, ao ser crime público, leva a que as autoridades, desde que tenham conhecimento, podem atuar. Mas, de qualquer maneira, ainda há muitos problemas na abordagem que se deve ter em relação a este problema da violência doméstica, porque é um problema interno, o agressor depois arranja estratagemas, faz chantagens e, quer se queira, quer não, muitas das abordagens, por incrível que pareça, beneficiam o agressor, nomeadamente aquela de que a vítima tem que sair de casa, porque há uma preocupação para arranjar casas para as pessoas vítimas de violência, quando quem devia ser de casa deve ser o agressor. Quer dizer, e isto ainda não acontece. Há muitas situações que aí, portanto, merecem ainda ser debatidas, enfim. É de realçar, portanto, um conjunto de associações de mulheres de defesa, portanto, contra a violência, e eu penso que é de realçar, portanto, uma dessas organizações que, aliás, teve uma origem, portanto, de militância de esquerda, que era o MAR, aliás, que era a União das Mulheres Antifascistas e Revolucionárias, e que depois evoluiu para a União das Mulheres Alternativa e Resposta, que é uma organização que defende as mulheres e que deve ser aqui, nesta situação, ter realce. Eu acho que era muito importante apostar na educação. É um problema complexo, é transversal a toda a sociedade, é verdade, mas temos que apostar na educação. E eu penso que a disciplina de cidadania deve ser uma disciplina obrigatória e não opcional. Infelizmente, os governos da AD e os governos do PSD e do CDS têm muito medo da cidadania. Mas as coisas começam por aí. Começam pela educação e ser, de facto, uma disciplina obrigatória para as nossas crianças, os nossos jovens. Este é um aspecto de base fundamental. E depois todas as outras que devem ser tomadas em termos da sociedade, das autoridades, enfim. Sim, até em termos de justiça, porque continuamos a ter magistrados nos tribunais, quer homens, quer mulheres, Sim, infelizmente, extremamente machistas, e que têm uma visão deturpada daquilo que é o papel da mulher, que é equivalente ao do homem. Nós não podemos fazer distinção entre géneros, e é muito importante também para as vítimas se sentirem seguras que haja por parte da justiça e das autoridades que tenham mais competências e que se sintam protegidas e não postas em causa aquela que é a sua palavra. Muitas vezes acontece. Pronto, como eu disse ainda há pouco, é um debate muito importante que falta fazer na sociedade pela grandiosidade desse problema, e acho que é algo que o Bloco se deve debruçar nos próximos tempos, porque não é aceitável que nos tempos que correm as mulheres continuem a ser tratadas da maneira como são por esta sociedade. Resta-nos de toda a maneira, para além de todas as palavras que já aqui disseram, também interessar a nossa solidariedade à família que está neste momento enlutada,
Porque sim, é uma vida que se perde. Não é uma vida... É mais do que uma vida que se perde. Temos ali, pelas notícias que vieram ao público, há 2 crianças menores. Há 3 vítimas. Há 3 vítimas ali. E que futuro terão aquelas crianças? Não é? Sim. Nem estou, quer dizer, para não falar do problema da saúde mental, de tudo isso que não quero, não consigo imaginar este cenário, o que é que poderá uma criança sentir, ou um adulto sentir, pronto, mas uma criança ainda mais. Mas temos ali 3 vítimas, não só quem faleceu, mas também os filhos que ficam e que se veem com esta situação, confrontados com esta situação. Passando então ao próximo tema, mais uma vez, não sei se posso dizer que é o nosso primeiro-ministro a dar um repousadinho, como quem diz, toma lá, está aqui uma coisa para vocês. Temos o nosso primeiro-ministro a anunciar, assim com uma grande pompa e circunstância, um desconto enormíssimo no subsídio de mobilidade. Mas a verdade é que isto não traz nada de bom nem aos madeirenses nem aos açorianos, porque vão ter de continuar a pagar grandes valores para conseguir sair das próprias ilhas. Dina. Sim, principalmente não traz... não resolve nada. Faz lembrar aquelas publicidades enganosas que a gente vê, não é? Que um grande anúncio destaca de 10% de desconto, mas depois tem aquelas letras miudinhas que afinal são aquelas que realmente dizem a verdade, ou seja, sim, que os madeirenses vão continuar a pagar, sim, 300, 400, 500, 600 euros, tudo o que as companhias aéreas sim, porque o anunciado era exatamente 10% de desconto. Não, eu, do meu ponto de vista, a maneira como toda esta questão está a ser tratada é um atentado à autonomia. E é um atentado à autonomia porquê? Aos órgãos da autonomia. Porquê? Porque foi aprovado por unanimidade na Assembleia Regional que houvesse uma recomendação à Assembleia da República e ao Governo para que os madeirenses e os porto-santenses pagassem apenas o subsídio de natalidade. As pessoas de mobilidade, desculpe, subsídio de mobilidade. As pessoas que lá estão são representantes do povo madeirense. Depois disto, foi aprovado por maioria na Assembleia da República uma lei que determinou que os madeirenses e os porto-santenses pagassem apenas o valor correspondente ao subsídio de mobilidade. São 65 euros para os estudantes e 86 para os adultos. Para os adultos em geral. Isto foi aprovado, o PS, António Costa meteu na gaveta. Este governo do PSD ainda faz pior, faz tábua rasa, elimina totalmente, manda para o lixo aquelas que foram as resoluções da Assembleia, dos órgãos de soberania deste país, do principal órgão de soberania da região autónoma da Madeira, da autonomia, que é a nossa Assembleia Regional, e faz tudo isto com o apoio do PSD Madeira e de Miguel Albuquerque. Isto é um atentado à nossa autonomia. O Bloco de Esquerda, em ambos os parlamentos, votou a favor desta proposta e, portanto, esse compromisso que nós temos com as pessoas, iremos continuar a mantê-lo. E é por isso que, no Orçamento de Estado que está em discussão neste momento, começou agora na Generalidade, nós voltaremos a propor que os madeirenses paguem apenas aquilo que têm direito de fazer, que têm todo o direito a reclamar, que é pagar apenas o valor correspondente ao subsídio de mobilidade. E se isto acontece no continente, por exemplo, ao nível dos transportes públicos, quer seja dos autocarros, quer seja dos comboios, em que este governo, não estamos a falar do governo anterior, de outra cor política, este governo determinou que seja pago apenas 20 euros pelo valor do comboio, do passe mensal. Qual é a explicação que existe para não adotar o mesmo sistema com uma companhia pública como é a TAP? Não há nenhuma explicação para o governo não fazer desta forma. Se o faz com empresas públicas ao nível dos transportes públicos, consegue naturalmente fazê-lo através da TAP. E, obviamente, para não ser acusado de andar aqui a fazer concorrência aos privados, convidar os privados para este acordo, agora ficaria ao critério dos privados participarem ou não,
Eles são livres de tomar as decisões que entenderem. Agora, não podem prejudicar uma parte do território por causa de privilegiar duas ou três empresas privadas. Os açorianos e os madeirenses são tão portugueses como todos os outros. Exatamente. Pondo em causa aquela que deve ser uma garantia do Estado, que é a continuidade territorial e o tratamento igual entre todos os portugueses. Alberto, mais estranho é isto quando falamos em governos da mesma cor política, porque sabemos, aquilo que muitas vezes era utilizado pelo PSD na Madeira era que o mau governo do PS não queria que isso acontecesse. E agora qual é a desculpa, sendo que são da mesma cor política, são o mesmo partido e aliás são quase a mesma coligação que governam as ilhas e o continente? Qual é esta justificação? Pois, não há explicação para isso. É estranho que o PSD em Madeira tivesse ficado contente e achasse positivo estas alterações do governo de Montenegro, porque o governo alterou pequenas coisas para que tudo fique na mesma. Ora, o que está aqui em causa, e a Dina já referiu, é a questão principal e que deve ser alterada, é que os madeirenses devem pagar apenas o valor fixado pelo governo na aquisição das passagens. Todo o restante valor, todos os problemas associados às viagens, etc., é da responsabilidade das entidades envolvidas, que é os governos e as companhias aéreas. O cidadão não deve estar metido nesta situação. E de facto, não resolve. A desculpa, quando era o PS, o governo do PSD gritava, falava de que era o PS, que era outra cor política, e quando acontece esta situação, eles voltam, fazem o mesmo. Portanto, enfim, são trocatitas. E isto é uma situação grave. É uma situação grave que colide com os objetivos da coesão social, portanto, recomendada pela União Europeia, em que os cidadãos são discriminados e nós somos tratados em nível dos transportes aéreos como cidadãos de segunda. E isso é um absurdo. E quer esta situação, quer a situação dos próprios portugueses no seu próprio país, que querem viajar até à Madeira, pagam muito caro para viajar. Como é possível permitir que os portugueses paguem tão altos valores absurdos para viajar dentro do seu próprio país? Quando há viagens para sair do país que são mais baratas. E isto é um absurdo. E são estes governos do PSD, do CDS, e incrivelmente aqui na Madeira são apoiados pelo Chega e pelo PAN, Iniciativa Liberal, e já tivemos o PS que não resolvem este problema. Realmente faz um pouco de confusão que se pague tanto para sair e entrar na Madeira quando somos um país só. Não se trata não faz sentido nenhum. E não deve ser propriamente por causa dos custos. Porque se uma viagem, como o Alberto disse bem, se uma viagem da Madeira para uma capital europeia fica mais barato, consegue-se bilhetes mais baratos do que viajar para o continente português, não é certeza absoluta que não é pelos custos inerentes à operação que tal acontece, porque nesses outros territórios também há taxas aeroportuárias e também devem ser bem elevadas. Não pode haver a desculpa de que são companhias, portanto, privadas, porque nós temos uma companhia pública, que é a TAP, e que deveria prestar esse serviço. E há todos estes entraves em que, portanto, é exigido ao cidadão
e quando o próprio governo tem uma política de baixos salários, em que as pessoas têm necessidade de se deslocarem e têm dificuldades tremendas em pagar valores absurdos para se deslocarem. Quer dizer. Não, e naturalmente só incentiva às desigualdades. Só incentiva as desigualdades. Não só entre os madeirenses e os restantes, entre as pessoas que vivem, os portugueses que vivem nos arquipélagos e os portugueses que vivem no território continental, quer dentro da própria arquipélago da Madeira e dos Açores. Porque, neste momento, o que é que se passa? Quem tem dinheiro consegue sair, consegue fazer umas férias, consegue ir a uma consulta, ou quer que seja que as pessoas têm direito ou têm necessidade de fazer fora do espaço do arquipélago. Enquanto a maioria dos madeirenses com os salários que nós temos são incapazes de poder sair da Madeira para gozar umas férias ou fazer o que bem entender. E essa, já que a iniciativa liberal, tanto gostam de falar da liberdade, os madeirenses não têm liberdade para se deslocarem livremente dentro do seu próprio país. Exato, e se calhar deveria preocupar mais a iniciativa liberal e os outros partidos de direita do que outras questões como as aulas de cidadania. Passando então ao próximo tema, falamos mais uma vez de um tema que surgiu novamente à baila, que é uma moção de censura, que nós já sabemos o Bloco é completamente a favor de uma moção de censura ao Governo Regional, mas parece que do lado de André Ventura está certo que uma moção de censura acontecerá, do lado do Chega Madeira não me parece que isso seja tão verdade. Isto mostra que, se calhar, o Chega Madeira está mais agarrado aos seus lugares na Assembleia Legislativa Regional do que André Ventura quer parecer mostrar. Bem, acho que já toda a gente percebeu que quem manda no Miguel Castro é o Miguel Albuquerque. E que o André Ventura já foi à vida, pelo menos aqui na região autónoma da Madeira, a sua palavra, aquilo que diz, não conta para nada, porque quem manda no Chega Madeira é o PSD Madeira, e esta é só mais uma demonstração do que isto é uma realidade e daquilo que o Bloco disse desde as eleições. Ou seja, votar no Chega é o mesmo que votar no PSD Madeira. E provou-se. Prova-se todos os dias. E não adianta agora virem dizer que estarem muito ofendidos, que querem mais novidades sobre a Operação Ab Initio e sobre o levantamento da imunidade dos secretários que estão indiciados. Porque essa questão vem desde há muito. Nós tivemos em janeiro uma operação do Ministério Público que constituiu arguido o Presidente do Governo Regional da Madeira por crimes graves para quem tem uma função pública, quem tem aquelas funções. E que se houvesse uma mediática teria posto de imediato o lugar à disposição. E aliás, são todas coisas, desculpa interromper, mas são todas coisas que o Bloco já há muito tempo vinha falando. Sim, claro. Sim. Com ele houve 2 ou 3 secretários que foram também indiciados. Passados alguns meses, com essa operação Ab Initio, nós temos novamente mais alguns secretários, entre ele o das Finanças, indiciado por favorecimento a um grupo empresarial. O secretário das Finanças. Se tivesse uma mediática, teria posto de imediato o lugar à disposição. Porque não pode haver dúvidas de que um governante, no caso das Finanças, favoreça um grupo empresarial em detrimento de outros. Porque é ele que gera os dinheiros públicos que estão da região e o orçamento regional. E, portanto, o Chega teve imensas oportunidades desde janeiro, nas eleições que se realizaram, sabendo que o PSD não tem maioria no Parlamento, teve imensas oportunidades para chumbar o governo, para votar contra o orçamento e para apresentar uma moção de censura. É tudo blá blá, conversa da treta.
porque, além de estarem completamente dominados pelo PSD Madeira, querem conservar os seus lugares. Não têm qualquer convicção daquilo que afirmam. Não são contra a corrupção, são mais a favor do sistema de qualquer outro partido. Pronto, é mais um facto que vem provar aquilo que o Bloco sempre disse, que votar no Chega é o mesmo que votar no PSD Madeira. Alberto, isto torna-se ainda mais ridículo quando o número de vezes que o presidente do Chega Madeira afirmou que já tem uma moção de censura escrita. A moção está escrita. Ainda não foi apresentada, mas está escrita. Pois, isso dizer que tem a moção que está escrita isso é conversa fiada, não aquece nem arrefece. A questão que se coloca aqui apresenta a moção de censura ou não apresenta. Tem coragem? E não tem coragem porque estão interessados e querem salvaguardar os lugares conquistados durante o tempo da legislatura. É verdade que vão fazendo o seu teatro para fingir que são contra e pronto, e um partido como o Chega, que enche a boca sobre o combate à corrupção, em que diz que a Madeira precisa de uma limpeza, quando perante situação das autoridades fazerem acusações de suspeita grave sobre o governo regional, sobre praticamente o governo todo, ou metade do governo é considerado suspeito, o Chega diz calma, que isto é preciso estabilidade. A estabilidade dá jeito. Portanto, dizem que são contra, mas é preciso ver a estabilidade política da Madeira, que não tem culpa disto. Olham para estas questões de uma maneira separada e não ligada. Dá jeito ao PAN dizer que discorda disto ou daquilo, mas que é responsável e não pode e não deve contribuir para a desestabilização. Ora bem, e permite-se que situações obscuras se mantenham, e é impressionante. Eu penso que o que se passou aqui na Madeira, com esta ação de investigação, se fosse num país avançado, de democracia avançada, estou a pensar sobretudo em países do norte da Europa, por muito menos há governos que admitem-se ou ministros e que têm lugares de muito maior responsabilidade do que um presidente de um governo de uma região autónoma, de uma ilha, pronto. Países em que os ministros ou o primeiro-ministro põem o seu lugar à disposição. O que se viu foi uma atitude arrogante do Miguel Albuquerque como presidente. Ele é juiz em causa própria, diz que não é corrupto, diz que é incorruptível, diz que não fez nada, como se bastasse a uma pessoa acusada de uma coisa qualquer e que depois que basta dizer não, eu não roubei e não cometi nenhum ilícito e pronto, e o juiz ou o tribunal ou as autoridades judiciais calam-se e vão embora. Como o Chega também cala-se. Exatamente. As coisas não podem funcionar assim. Mas, quer dizer, eu penso que são 50 anos... Muito rapidamente, porque estamos a acabar o nosso tempo. 50 anos do governo do PSD que criam uma narrativa e que também adormece as pessoas e que adormece o espírito crítico. Ainda ontem veio no diário que o Tribunal de Contas fez uma investigação à Associação de Promoção da Madeira. Diz que existe uma fraca fiabilidade do sistema de controlo dessa associação. E é uma associação que recebe 27 milhões do governo regional
e que não apresenta, e que não apresenta os apoios concedidos a outras entidades. E isto Miguel Albuquerque vem dizer que não há nada de grave. Já agora que falou da Associação de Promoção, eu lembro a Segurança Social da Madeira. Também tem exatamente o mesmo problema. Não tem as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Exatamente porque não conseguem garantir a fiabilidade dos apoios. E são milhões de euros do orçamento regional, ou seja, dos impostos de todos nós, que nós não sabemos para onde é que estão a ir. Porque não há qualquer controle. É dar. De maneira muitas vezes duvidosa. E é isso que o Tribunal de Contas vem dizer. Não há controle nem fiabilidade nesses apoios que são concedidos a entidades privadas com o dinheiro que é dos madeirenses e que deve ser melhor, mais bem gerido e utilizado de facto naquelas que são as principais dificuldades que os madeirenses enfrentam. Uma delas é naturalmente a pobreza, porque nós temos 72 mil conterrâneos nossos a viver abaixo do limiar da pobreza. E isso sim é que nos deve preocupar. Era também isto que o Chega prometia lutar e era isto que o Chega dizia que ia limpar, mas parece que deixaram a vassoura num canto e não limparam nada. Agradeço mais uma vez, Dina e Alberto, por terem estado no Bloco de Notícias. Vamos continuar a contar convosco, de certeza. Lembrem-se que a Madeira é a nossa ilha e é por isto que nós lutamos. A política é feita de todos e para todos e cabe a nós, se assim quisermos fazer da Madeira e do mundo um sítio melhor, vamos contar convosco do vosso lado e vamos estar cá certamente para mais um episódio.